Salve, salve, turma! Hoje nós vamos falar de recurso em sentido estrito, matéria disciplinada no artigo 581 e seguintes do Código de Processo Penal. Espero que todos estejam bem, desejo a todos uma excelente semana e que estejam acompanhando nossas aulas aqui pelo nosso canal do YouTube. Também esta aula vai estar disponibilizada lá no Spotify, no podcast, e esse material já vai subir para vocês também de forma escrita, para que possam acompanhar o desenrolar e o desfecho deste material. Então a todos uma excelente aula e uma boa semana. Muito obrigado e até a próxima. Bom, como eu disse, essa matéria, recurso em sentido estrito, está na matéria dos recursos em geral. Então nós tivemos a teoria geral dos recursos e agora vamos adentrar aos recursos em espécie. Vamos dedicar umas 2 aulas para falar do RESE, pois é um recurso específico do Código de Processo Penal e é um recurso que, depois que eu aprendo a sistemática dele, os demais recursos são muito mais fáceis à compreensão. Ok? Então, artigo 581 a 592, nós temos o recurso em sentido estrito, ou como nós falamos no dia a dia, o RESE. Bom, é um recurso interposto ao juiz prolator da decisão, sendo que na maioria das vezes que é utilizado incide sobre as decisões interlocutórias. Contudo, o artigo 581 contempla também cabimento nas sentenças de mérito. O que são decisões interlocutórias mesmo, turma? São aquelas que não põem fim ao processo. Podem pôr fim a uma parte dele, como nós já estudamos lá no rito especial do júri, as decisões finais na fase de conhecimento, pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição sumária, são consideradas decisões interlocutórias mistas. E se eu lembrar lá daquela mnemônica, consoante, pronúncia, desclassificação, começam com consoante, cabe RESE, que também começa com consoante. Impronúncia e absolvição sumária começam com vogal, acaba a apelação no artigo 416, que vamos ver adiante. O rol do artigo 581 é taxativo, mas alguns processualistas, entre eles o saudoso professor Mirabete, diz que nada impede que tal instituto se processe por analogia. E esse é um segmento de quase todos os processualistas que nós temos, ou seja, é possível uma interpretação extensiva do artigo 581, com base lá no artigo 3º do Código de Processo Penal, que trata da analogia. Os tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, têm adotado essa situação, mas friso, está em negrito, não significa que a taxatividade do artigo 581 passou a ser de exemplificação. Então nós vamos verificar no artigo 581 um rol de incisos. Tudo que houver de decisão interlocutória ou com fim de sentença de mérito, caberá recurso de distrito desde que haja previsão legal. Quando não houver, não couber o artigo 581, nós vamos verificar lá no artigo 593, que trata da apelação, inciso 2. Caso não seja recurso em sentido estrito, caberá apelação, ou seja, apelação como caráter residual. Ok? Então vamos lá. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suprimento dos princípios gerais de direito. O que é isso, né? Nós sabemos que o nosso Código de Processo Penal permite a aplicação da analogia, aplicar uma norma para uma outra que não existe, desde que haja julgamentos ou decisões ou que prevejam situações semelhantes. Tá ok? E já vimos que também não cabe analogia em malam parte, só em bonam parte.
Vamos dar um exemplo, depois a gente até vai falar um pouco mais, até porque não são tantos os exemplos assim, porque se trata de um rol taxativo. Olha lá, já aprendemos isso, né? Artigo 366 do Código de Processo Penal, a citação por edital. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do artigo 312. Essa é a redação do 366. O acusado citado por edital não comparece, nem constitui advogado, o processo não segue a sua revelia, como é o caso de quando ele é citado pessoalmente, seja por oficial de justiça, seja por hora certa, não importa a forma de ser citado pessoalmente. Agora, citado por edital, o processo tem que ficar suspenso, e já vimos isso. Fica suspenso por quanto tempo? A doutrina majoritária diz que fica suspenso pelo máximo do prazo prescricional contado em dobro. Bom, mas pode ser que o promotor entenda que o acusado está se escudando para não ser citado, que o oficial de justiça não foi totalmente diligente. E aí, essa decisão, o que faz o Ministério Público? Ele pode recorrer? É uma decisão interlocutória, porque está no início do processo. O acusado foi denunciado, o juiz mandou citar para apresentar a resposta da acusação. E ele foi citado e não compareceu, e aí por isso não foi localizado, perdão, por isso que foi citado por edital. E o processo parou, uma decisão interlocutória, não encerrou o processo, não jogou mérito ainda. Estamos analisando o processo, se vai ou não ser processado. E aí não existe um recurso para isso. Se eu olhar o artigo 581, que se trata de decisão interlocutória, teria que caber reze, mas eu não tenho no rol taxativo do 581 o recurso específico. Por isso que é uma exceção de nós utilizarmos o artigo 581 para alguns casos, uma situação extensiva. Neste caso, o inciso 16. Por quê? Olha lá, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Então eu tenho uma decisão já prevista, suspensão do processo para questão prejudicial. Nós já vimos isso. Questão prejudicial junto com os processos incidentes. Eu tenho lá uma demanda que precisa ser resolvida pelo juízo de outra instância ou do próprio juiz, mas ele depende de uma providência externa ao processo. E aí, neste caso, o que acontece? Extensivamente, por analogia da decisão que suspende o processo lá no 366, se o Ministério Público quiser recorrer, ele pode entrar com recurso em sentido estrito, artigo 581-16, combinado com o artigo 3º do Código de Processo Penal, por analogia. Tudo bem? Bom, algumas considerações gerais do recurso em sentido estrito. Nós vamos tratar de algumas ações aqui do recurso em sentido estrito, e depois nós vamos tratar especificamente do recurso em sentido estrito, e inciso por inciso. Por isso que eu disse a vocês que nós vamos tratar disso em algumas questões mais adiante, né? Então tá lá. É um recurso pró e contra. O que quer dizer que é um recurso pró e contra, galera? Quer dizer o seguinte: tanto a defesa quanto a acusação, ou seja, tanto o advogado quanto o Ministério Público, o promotor de justiça, poderá ingressar com recurso em sentido estrito. Quando nós falarmos especificamente dos incisos, nós vamos verificar alguns incisos que cabem apenas ao Ministério Público. O inciso 1, vamos lá falar, da decisão que rejeita a denúncia, caberá recurso em sentido estrito. Ou seja, o que eu tenho lá? Da decisão que não receber a denúncia. Artigo 581, inciso 1. Então, quem não receber a denúncia ou queixa, cabe recurso em sentido estrito. Mas só vai poder ingressar com esse recurso o Ministério Público. Porque da decisão que recebe não tem recurso algum previsto. Como o réu é prejudicado, nesse caso, se ele assim entender que ele foi prejudicado com o recebimento da denúncia, ele entra com habeas corpus, que já vimos, não é recurso, é ação de impugnação. Tá ok?
Mas, via de regra, o recurso em sentido estrito é um recurso pró e contra. Tanto defesa quanto acusação poderá ingressar com recurso em sentido estrito naqueles casos que haja a previsão legal para a defesa e a acusação naquele momento. A exceção de suspeição. Decisão que rejeita a denúncia ou queixa, na Lei 9.099, cabe apelação. Claro, né? O nosso legislador não ia nos ajudar. Então eu tenho isso lá no artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício do primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Nós vamos falar depois de como que é o processamento da apelação. Mas já fica claro aí, né? No rito da Lei 9.099, de acordo com o artigo 82 da decisão que rejeita a denúncia ou queixa, não cabe reze, e sim cabe apelação. Artigo 82. Exceção de suspeição. Suspeição são as regrinhas lá do artigo 254 do Código de Processo Penal. Não cabe recurso algum, mesmo que seja procedente ou improcedente, podendo caber habeas corpus, pois é irrecorrível. Nós já vimos isso. Se o juiz não se declarar suspeito, não cabe recurso, porque senão o processo não seguiria adiante. Agora, é claro que se o juiz for suspeito e assim não se declarar, obviamente o processo vai sofrer regras de nulidade, assim por diante, quando a instância superior assim entender por meio do habeas corpus. Eu não tenho recurso específico, então o remédio constitucional que se utiliza, quando o juiz não se declara suspeito, você pode ingressar com habeas corpus. Princípio da fungibilidade dos recursos, artigo 579 do Código de Processo Penal. Tem cabimento para o reze quando for apelação. Quando for caso de habeas corpus, não cabe reze. O que é o princípio da fungibilidade mesmo, turma? É o juiz aceitar um recurso diverso daquele que seria adequado, desde que não haja má-fé da parte ingressante, desde que não haja má-fé do recorrente. Má-fé no processo penal é prazo, tá ok? Então, quando couber, reze e ingressa com apelação, pelo princípio da fungibilidade, está aceito. Agora, se o caso fosse de habeas corpus e entra com reze, não se aceita reze quando o caso é habeas corpus. Por conta do princípio da fungibilidade aqui não tem aplicação. Bom, algumas outras considerações. O nosso Código de Processo Penal, de 1941, a Constituição em 88, e antes disso nós temos a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Mas até hoje, né, desde 1984, o nosso legislador não conseguiu ainda alterar o Código de Processo Penal. Não tiveram tempo, né? Estão sempre preocupados com uma série de questões, e até hoje, com tantas legislações que já tivemos no Código de Processo Penal, que já alteraram o Código de Processo Penal, lá naquele meu artigo lá, que a gente vai fazendo a atualização da legislação. Então já tivemos tempo de sobra, mas o nosso legislador acabou se esquecendo. Então nós temos aí 8 incisos no artigo 581 que não cabe mais reze, e sim agravo em execução. Artigo 197 da LEP, Lei 7.210 de 84. Então, se você está com o teu código aí, vamos abri-los e aonde tiver os incisos, vamos riscar. Que incisos são? O 581.12, o 581.17, o 581.19, o 581.20, o 581.21, o 581.22, o 581.23, o 581.24. Então, repetindo, inciso 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Nós vamos tratar deles daqui a pouquinho quando eu falar de agravo em execução. Estes incisos risquem. Não cabe recurso em sentido estrito. Se houver decisões que não concede, que nega, que revoga livramento condicional, que decide sobre a unificação de penas, cabe agravo em execução e não recurso em sentido estrito. Bom, falando em recurso, nós já vimos que um dos elementos, um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos
está nos pressupostos objetivos, é a tempestividade. O recurso processual, ele será ou não recebido por conta da sua tempestividade. O que nós temos aqui? Prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 5 dias. Artigo 586, caput do CPP. Interposição. Tomou conhecimento da decisão. Qual decisão? Uma daquelas do rol do 581 que vamos estudar adiante. A parte tem 5 dias para interpor o recurso. A contar da intimação da decisão, salvo no que diz respeito à decisão que inclui jurado na lista geral, ou desta o excluir, hipótese em que o recurso deve ser interposto no prazo de 20 dias. Nós vamos falar isso mais adiante, tá ok? Bom, será de 15 dias, todavia, o prazo para o ofendido não habilitado como assistente recorrer supletivamente da decisão que declara extinta a punibilidade. Então está lá no artigo 584, parágrafo 1º. A contar do término do prazo para o Ministério Público. Bom, olha lá, prazo de interposição do rese, 5 dias. Se for para discutir a inclusão de jurado na lista geral, 20. Se for para tratar de recurso de assistente habilitado nos autos, 15 dias depois do Ministério Público. Tudo bem? Lembra quando nós falamos do júri? Sai lá a listagem do júri para aquele conselho de sentença, publica lá no fórum, em jornais de grande circulação. Qualquer um do povo pode ir lá consultando o edital, aquelas pessoas que gostam de passear no fórum, vai lá, mas essa pessoa não pode fazer parte do júri. Qualquer um pode entrar com recurso em sentido estrito para a exclusão de um jurado que entenda que não é idôneo, que não vai guardar imparcialidade. Claro que tem que, obviamente, fazer prova. Então ele vai entrar com recurso em sentido estrito. O prazo para isso são de 20 dias da data da publicação dos jurados lá que vão compor o conselho de sentença. Então, regra, prazo de interposição 5 dias para o juiz ACO, para o juiz que proferiu a decisão. Se for jurados, o prazo são de 20 dias, parágrafo único do 586. Se for assistente habilitado nos autos, prazo são 15 dias, parágrafo 1º do artigo 584. Regra geral, 5 dias, 20 dias se for jurado, 15 dias se for assistente da acusação. Como é que a gente processa o recurso em sentido estrito? Então o juiz ACO, que é o juiz originário, aquele que proferiu a decisão, quando ele recebe no prazo de 5 dias, o que ele vai fazer? O juízo de admissibilidade. Vai verificar se o recurso é adequado, vai verificar se o recurso é tempestivo, se tem rigor, mínimo rigor, se não tem nenhum ato impeditivo, se existe adequação do recurso à demanda que está sendo recorrida, se a parte é legítima, ou seja, se a parte é sucumbente, se ela tem interesse no processo, as regrinhas que nós falamos lá dos requisitos objetivos e subjetivos. Quando o juiz faz o juízo de admissibilidade, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer? Se ele mantiver a sua decisão, ele vai intimar as partes para que, num prazo de 2 dias, apresente as suas razões. E depois, no prazo de 2 dias, findou o prazo de 2 dias para a parte, contra razões, junta ambas e encaminha para o Tribunal de Justiça. Agora, pode ser que o juiz, quando ele toma conhecimento da decisão, ele volte atrás da decisão. Poxa vida, ele olha lá e fala, nossa, a parte está trazendo uma situação aqui, até agora ele só está com a sua interposição. Ele entende que é o caso, que realmente era o caso de receber a denúncia, por exemplo. Aí ele faz o quê? Ele volta atrás da sua decisão, bem entre aspas aqui, esse pleonasmo, essa redundância, mas para ficar bem caracterizado. Na verdade, o juiz, ele desdiz o que havia dito. Olha que coisa mais chique. Mas vamos ficar aí na parte mais didática. Ele volta atrás da sua decisão. Então ele faz o quê? O juízo de retratação. Lembra quando nós falamos isso? Que é o juízo que é o efeito diferido, é o efeito iterativo, ou conhecido como juízo de retratação. Somente o rese, agravo, recurso ordinário constitucional, embargos de declaração possuem o juízo de retratação. Então
Então, neste caso, o que ele faz? Como ele voltou atrás da sua decisão, então ele tem que intimar as partes para a ciência, certo? Até porque, com a sua retratação, eu tenho uma nova decisão. O que vai caber aqui às partes? As partes são intimadas, já que o que era recorrido foi prejudicado, a lei autoriza o reze, no prazo de 5 dias, direto ao tribunal. Claro que ele não vai entrar de novo para o juiz. O juiz acabou de voltar atrás, como é que ele vai ingressar direto ali para o próprio juiz? Ele pode apresentar isso direto ao tribunal, independentemente das novas razões ou contra-razões. Então ele vai entrar com reze no tribunal, e aí sim, lá no tribunal, quando for sorteado o relator, vai fazer o juízo de admissibilidade e vai intimar as partes para apresentar razões e contra-razões, lá no tribunal, não mais aqui, tá ok? O que tem que se analisar é se cabe reze se a decisão do juiz cabe reze. Então, por exemplo, a decisão que recebe ou não a denúncia, o juiz não recebeu a denúncia. Aí, a partir de agora, quando o Ministério Público entrou com o recurso, aí o juiz recebeu a denúncia. Não cabe reze, então vai caber habeas corpus, entendeu? Então a gente tem que saber se a decisão questionável vai caber reze. Então vamos pegar aqui o inciso 2, que conclui pela incompetência do juízo. Então o inciso 2, que conclui pela incompetência do juízo. O juiz, a parte entrou com reze e o juiz pegou e falou assim, nossa, eu sou incompetente realmente. Aí ele volta atrás da sua decisão, tem que intimar o Ministério Público, que entende que o juiz não é incompetente, então entra direto lá no Tribunal de Justiça. Tudo bem? Entenderam? Espero que sim. Então, o que é o juízo de retratação? É o efeito diferido ou iterativo que o reze possui. A parte interpõe o recurso para o juiz, ele analisa o recurso, ali a fundamentação do recurso, e resolve voltar atrás da sua decisão. Como ele volta atrás da sua decisão, eu tenho uma nova decisão. Então as partes são intimadas para tomar conhecimento daquela decisão. Obviamente, a parte que foi prejudicada, no caso do Ministério Público, ele tem direito a entrar com um novo recurso perante o tribunal. Tudo bem? Nesse exemplo que eu dei. Bom, processamento do recurso em sítio estrito. Quando a parte interpõe o recurso em sítio estrito e o juiz faz o juízo de admissibilidade, ele pode conhecer ou não conhecer do recurso. Ele pode dar prosseguimento ou não ao recurso. Então, ele pode, fazendo isso, e aí eu preciso lembrar vocês, cuidado com as palavras que vamos usar a partir de agora. O juiz conheceu e impediu o recurso. O juiz não conheceu do recurso. Não é quando o juiz julga o recurso. Aqui é quando o juiz não dá continuidade ao recurso. Então, quando o juiz não recebe ou não conhece o recurso, ou conhece ou recebe e não dá prosseguimento, cabe carta testemunhal no prazo de 48 horas. Nós vamos depois tratar da carta testemunhal. Artigo 639 e seguintes do Código de Processo Penal. Mas vamos tratar disso adiante. Então, decisão que não conhece ou que conhece e não dá prosseguimento ao recurso em sentido estrito é carta testemunhal. Tudo bem? Bom, um resumo. Prazos relativos ao recurso em sentido estrito. Interposição de 5 dias. Se for ofendido não habilitado como assistente, 15 dias. Se for para troca de jurado da lista geral, 20 dias. Razões e contra-razões, 2 dias. 5 dias para interposição, 2 dias para razões, 2 dias para as contra-razões. Então, a parte interpõe o recurso, 5 dias. O juiz intima para apresentar razões, 2 dias. E a parte contrária, depois que encerra os 2 dias, tem 2 dias para apresentar contra-razões. Se for jurado, 20 dias. Se for ofendido não habilitado, 15 dias. Razões e contra-razões, sempre 2 dias. Tudo bem? Como é que se processa ainda o recurso em sentido estrito? Eu tenho 2 formas de processar o recurso em sentido estrito. Por instrumento, então segue para o juiz ACO, aquele que proferiu a decisão.
o recorrente deve formar instrumento, devendo indicar na interposição as peças que farão parte do traslado, ou será processado nos mesmos autos. Então é o caso do inciso 1, do inciso 3, do 4, do 7 e do 10. E sempre que houver recurso de ofício, artigo 574, caso de reexame necessário, quando houver decisões terminativas, pois em tais casos não haverá qualquer prejuízo para o trâmite do processo. Essas hipóteses estão elencadas no artigo 583 do Código de Processo Penal. O que é isso? Estes incisos que a própria lei determina subir por instrumento, quer dizer o quê? Além da peça de interposição, da peça de razões e contra-razões, quem está interpondo o recurso tem que mandar destacar do processo principal algumas peças. Então, por exemplo, inciso 1, da decisão que não receber a denúncia. Então, o que eu preciso? Além da interposição e as razões dizendo por que o juiz deve receber a denúncia. Eu tenho que juntar o quê? A denúncia, eu tenho que juntar a peça, a decisão do juiz que rejeitou os seus fundamentos. Justamente por quê? Porque o tribunal, nestes casos, o que acontece? O tribunal não tem os elementos para decidir se o juiz agiu correto ou não. Então ele precisa da denúncia, para ver se a denúncia tinha as formalidades previstas lá no artigo 46 do Código de Processo Penal. Compreenderam? Então, nestes casos, a lei exige que haja o instrumento. O que é instrumento? Instrumentos são peças do processo principal, aquele que está tramitado, que está sendo objeto de recurso. Os efeitos dos recursos, lembrem lá dos efeitos: devolutivo, suspensivo, regressivo e extensivo. Devolutivo é regra, todos os recursos possuem. Suspensivo, o rese possui efeito suspensivo só em alguns casos, lá no artigo 584, inciso 15, 17, inciso 24. Só nesses casos que o resto tem efeito suspensivo. Olha lá. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, concessão de livramento condicional e dos números 15, 17, 24 do artigo 581. Claro que o livramento condicional, nós estamos falando do agravo em execução. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz um resumo aqui em 4 situações. Rese, que dá decisão que pronunciar o réu apenas no tocante ao julgamento pelo tribunal do júri, uma vez que há vários efeitos que a pronúncia possui. Nós já vimos. O acusado no final da primeira fase do tribunal do júri, ele é pronunciado, ou seja, ele é caminhado ao julgamento pelo conselho de sentença. Essa decisão de pronúncia é possível caber o quê? Prisão preventiva. Tá ok? Então, ou seja, o rese tem efeito suspensivo se ingressar com a decisão de pronúncia? Tem. Mas para quê? Apenas para o julgamento do tribunal do júri. Então ele não vai a júri, enquanto não julgar o recurso de distrito. Mas se o juiz tiver determinado que o acusado seja preso, ele vai ser preso. Por isso que está aqui. A decisão que pronunciar o réu apenas no tocante ao julgamento pelo tribunal do júri. Então onde está isso aqui? Ó? O juiz fundamentadamente, artigo 413, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1º. Aí vem falar da fundamentação. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º do 413. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. O que é isso? Então, alguém que é pronunciado, o juiz, se entender que estava preso, tem que permanecer preso. Se estava solto, tem que ser preso, prisão preventiva em decorrente da sentença de pronúncia, ele vai expedir o mandado de prisão, de acordo com o artigo 413, parágrafo 3º. Aí a parte, você, advogado do réu, entra com rese. Tem efeito suspensivo? Somente de mandar para o júri. No que diz respeito à prisão preventiva, não tem efeito suspensivo. Inciso 2. Rese da decisão que declara quebrada a fiança, apenas com relação à perda da metade do seu valor. Rese da decisão que declara perdido o valor da fiança. Rese da decisão que denega seguimento à apelação ou a julga deserta.
Quando se fala de fiança, então a parte deixa de pagar a fiança. E aí a gente vai verificar quando tratar do artigo 581 taxativamente, que cabe reze da decisão que caça a fiança. E aí quando a parte ingressa com o reze, o efeito suspensivo é do que diz respeito, declarou quebrada a fiança, mas permite ainda que o acusado pague, que ele vai ter que saber o porquê que ele deixou de pagar. Tudo bem? Bom, em resumo, nós temos aí os efeitos do recurso em sentido estrito. Regressivo, o reze possui, que é o efeito, que é o juízo de retratação. Devolutivo, todos os recursos possuem. Efeito suspensivo, só na regrinha do artigo 584. Extensivo, possui efeito extensivo? Sim, a mesma regra de todos os recursos possuem, só não se estende às questões pessoais. Ou seja, o recurso interposto por um réu estende aos não recorrentes. Ok? Então a única regrinha que eu preciso lembrar aqui, e aí quando eu tratar dos incisos propriamente dito, nós vamos voltar a falar aqui do artigo 584. Tudo bem? Bom, então o que a gente tem que falar mais aqui do recurso em sentido estrito? É um recurso que eu reputo como principal recurso no nosso ordenamento jurídico. É um recurso que geralmente tem cabimento para decisões interlocutórias. O rol do artigo 581 é um rol taxativo. É um recurso pró e contra. Tanto a acusação quanto a defesa pode ingressar com o recurso em sentido estrito. Tudo bem? Os efeitos do recurso em sentido estrito tem o efeito devolutivo, que é a regra de todos, tem o efeito regressivo, que é o juízo de retratação, tem o efeito suspensivo, que o recurso do réu recorrente estende aos não recorrentes, e o efeito suspensivo eu tenho que analisar caso a caso para que a gente possa compreender. Tudo bem? Se houver dúvidas, nos cobre, nos solicite, estaremos à disposição. Esse material vai seguir para vocês e aí a gente vai na próxima aula tratar ponto a ponto dos incisos do recurso em sentido estrito. Agravo em execução. Artigo 197 da Lei de Execução Penal. Que lei que é essa? Isso mesmo, Lei 7.210 de 84. O que é importante? E por que você trouxe o agravo em execução aqui, Thelmo? Por quê? O que eu falar para o reze, o que nós falamos para o reze em termos de processamento, é a mesma coisa do agravo. Em 84, quando saiu a Lei de Execução Penal, ela só diz isso, que nós vamos ver adiante. Imaginava-se que o agravo em execução seguia o rito do agravo de instrumento. Por uns 2, 3 anos, assim o foi, até que o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que não. O agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito. O que é o rito? 5 dias para interposição, por juiz da execução, 2 dias para razões, 2 dias para as contras-razões. Tá ok? Tem juízo, tem efeito extensivo, tem efeito devolutivo, tem efeito regressivo e o suspensivo nós vamos ver adiante. Tá ok? Bom, olha lá. O recurso cabível com a edição da Lei de Execução Penal para as decisões do juízo da execução, não mais ao recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, e sim o agravo em execução previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. O que diz o artigo 197? Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Você pode só colocar recurso de agravo ou agravo em execução. Olha a parte bacana ali, sem efeito suspensivo. Tá ok? É um recurso também pró e contra, tanto a acusação quanto a defesa pode ingressar com esse recurso. Mas por que não tem efeito suspensivo, galera? Por quê? Você sabe me dizer por que não tem? Olha lá, vamos deduzir por que não tem um efeito suspensivo? É um recurso cabível das decisões do juízo da execução. Então o acusado está cumprindo pena, seja em regime fechado, aberto ou semiaberto. Ele está cumprindo pena. Imagine no caso do recurso, quando o acusado está cumprindo pena em regime fechado, ele entra lá com o pedido de progressão de regime e o juiz, o diretor do presídio indefere, o juiz indefere na sequência. Aí ele entra com agravo. Já pensou se tivesse efeito suspensivo? Ele era colocado em liberdade
até que o agravo fosse julgado. Por isso que a lei é taxativa, não tem efeito suspensivo. Nós vamos verificar um único caso, que é uma exceção, que eu vou tratar adiante para vocês. Bom, se eu falei que é da decisão, tá lá, ó. Se eu falei das decisões proferidas pelo juiz, caberá agravo. Quais são as decisões? Então, o artigo 65 e 66 da Lei de Execução Penal traz essas decisões. Vamos dar uma lida lá? A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e na sua ausência ao dar sentença. Então, a lei de organização judiciária vai estabelecer quem é o juiz da execução. Quando não houver, vai ser o juiz de conhecimento, vai ser o juiz da vara criminal, que vai dar a ele esta incumbência. Quando eu trabalhei em Santo André, a doutora Milena, ela era juíza da vara do júri e também presidente do tribunal do júri e juíza da vara das execuções. Então ela tinha esta incumbência. Então, além dela ser juíza da vara do júri, ela era vara única, ela também era presidente do tribunal do júri e juíza das execuções, que é o que diz aqui a regrinha do 65. O que diz lá, né? Olha lá o artigo 66. Então, todas essas decisões aqui do artigo 66 e seus incisos e alíneas, todas elas cabe agravo em execução quando a parte se sentir prejudicada. O que é parte? Réu, então advogado, e Ministério Público. Tudo bem? Olha lá. Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Declarar extinta a punibilidade. Decidir sobre modificação de penas, progressão ou regressão dos regimes, detração e remissão de penas, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, autorizar saídas temporárias, ou seja, tudo são situações que vão abranger o acusado que está lá cumprindo pena. Ainda no 66, 5. Determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução, a conversão da pena restritiva de direitos e de multa e privativa de liberdade, a conversão da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos, a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. E aí está lá em vermelho, né? Ó, a revogação da medida de segurança. Por que eu coloquei em destaque? Aqui é a única exceção do agravo em execução ter efeito suspensivo. Então nós já aprendemos isso, né? Lembra lá? O louco de todo gênero que cometeu crime, ou que ficou louco depois, ou que ficou louco cumprindo pena. Ele está internado, medida de segurança. Não tem prazo máximo, só tem prazo mínimo. Sendo que de 1 a 3 anos o prazo mínimo. E aí todo final de ano, completado um ano que está internado, tem que fazer exame de cessação da periculosidade. Em algum momento, se na realização do exame for verificado que o louco já não oferece mais riscos para a sociedade, ele deve ser desinternado, ele é colocado em liberdade. Então, se o louco ele é colocado em liberdade, o inimputável, porque cessou a sua periculosidade, quem passa a ser sucumbente? Ministério Público. Então ele entra com o quê? Com agravo em execução, porque a decisão é do juízo da execução. Neste caso, desinterna o inimputável, o louco, até que o julgamento do agravo em execução seja processado e concluído. Ele não fica preso. Todos os demais casos que a gente aqui está estudando, no artigo 66, o agravo em execução ele não tem efeito suspensivo, somente na revogação da medida de segurança. Tudo bem? A linha F, a desinternação com o restabelecimento da situação anterior, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. H, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei de Execução Penal. Compete ainda ao juiz da execução, inciso 6, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. 7. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Inciso 8º. Interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. No inciso 9. Compor e instalar o Conselho da Comunidade.
Inciso 10, emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Então, todas estas são decisões previstas para o juízo da execução e, quando ele assim a tomar uma delas, a parte que se sentir prejudicada poderá recorrer por meio do agravo em execução. Esses 8 incisos aqui, nesses 8 tópicos, são aqueles que nós já falamos do artigo 581, que não cabe mais reze e sim agravo em execução, que conceder, negar ou revogar livramento condicional, que decidir sobre a unificação de penas, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir a medida de segurança, que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação, que converter a multa em detenção em prisão simples. Então, tudo isso aqui não cabe recurso em sentido estrito. Então, estão aí os artigos, o artigo 581 e seus incisos, mas isso não cabe mais recurso em sentido estrito, sim, agravo em execução. Bom, turma, espero que tenham compreendido o recurso em sentido estrito, espero que tenham compreendido o agravo em execução. Eu vou mandar para vocês, depois lá no portal da faculdade, até mesmo por e-mail, um modelo tanto de agravo em execução, quanto um modelo de recurso em sentido estrito, para você compreender como que é este recurso na prática. Espero que tenham compreendido. Eu estou à disposição pelos nossos contatos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos.